Olá pessoal, meu nome é Adriano. A partir desse momento então a gente vai estar dando início a uma aula aí didática aí, né, sobre programação CNC, onde eu vou estar repassando para vocês os princípios básicos aí de programação, certo? Programação, edição e a gente vai falar um pouco de cada função aí, sobre o que necessita, o que serve, para que não serve, o que a gente tem que colocar então para se criar aí uma programação básica aí, né? Vou dar alguns exemplos aí. Na sequência eu teria alguns vídeos sobre a programação mesmo, edição, né, e programar mesmo, a gente poder editar os blocos aí, fazer então uma sequência aí, né, uma sequência numérica onde vai se poder criar aí algumas variáveis, alguns números aí, para que a gente possa montar então um programa CNC, certo? Mas para que a gente possa então executar todo esse processo, a gente vai ter que conhecer então a parte teórica aí, né? A gente vai ter um pouco de conhecimento na parte teórica. É o que eu vou estar repassando então aqui para vocês. A gente vai estar na sequência podendo fazer aí programinhas básicos assim, né? Como esse daqui, por exemplo, onde a gente vai estar ensinando aqui passo a passo aqui o que tem que ser escrito aqui, né? Na sequência aqui para se criar um programa CNC, baseado aí mais ou menos no comando FANUC, que eu acho que é o mais usado aí, certo? Eu tenho aqui então algum conhecimento já meu mesmo, certo? E estou acompanhado aqui também de uma apostila FANUC, certo? Para a gente poder estar tirando algumas dúvidas, algumas coisas assim, e repassar então esse conteúdo todo para vocês, onde a gente vai poder fazer então alguns ciclos aqui, que nem esses daqui que eu tenho mostrado aqui agora. A gente vai estar aprendendo então a fazer todos esses processos aqui, dessas letras e tal, e colocar aqui dentro de um programa, um simulador como esse aqui ou como qualquer outro. A gente vai estar podendo então colocar esses valores e executar então uma usinagem CNC aí. É bem interessante fazer isso aqui, é praticamente matemática pura, né? A gente vai estar mostrando aí passo a passo aí todo esse processo. Na sequência então vocês vão ter que reparar então em todas as aulas aí para poder acompanhar então esse processo. Então aqui eu vou estar mostrando aqui os princípios básicos de programação. Então vamos começar aqui pelo início, certo? Então aqui no início eu tenho aqui então já já tenho aqui um texto totalmente editado, onde eu tenho aqui já todo o conteúdo, né? Então o sistema de coordenadas aqui, né? Toda a geometria da peça, transmitida então para o comando com o auxílio de coordenadas cartesianas, certo? Esse por sua vez então é formado por duas retas, né? Que se cruzam ali em sentido paralelo. É o longitudinal e o transversal, né? Nesse caso aqui eu vou estar falando então sobre um torno CNC, né? Torno CNC então o que acontece? Ele trabalha com dois eixos, certo? Um eixo X e um eixo Z, né? Que seria na longitudinal e na transversal. Transversal então no eixo X aqui, né? E no longitudinal aqui no eixo Z, então. Então a partir desse ponto aqui, né? Onde a gente tem um ponto zero, baseado nesse desenho aqui, praticamente é aquela mesma regra de numerais, né? Para mais sempre mais um, mais dois, mais três. E do zero para baixo, né? Para menos, então menos um, menos dois, menos três. Assim tanto no eixo X quanto no eixo Z, certo? A gente vai ter essa mesma sequência, infinito para mais para o outro lado. Basicamente isso aqui é programação, é matemática pura, né? A gente vai estar então digitando alguns valores lá e para que o comando CNC execute então de alguma forma se locomova, né? Se desloque então em uma determinada posição e uma distância. Você vai estar relacionando a posição e a distância para que ele possa executar um movimento e assim então está fazendo então aí uma programação, né? Uma usinagem e tal. É bem simples fazer isso aqui. Vamos fazer então em duas retas, que é o torno CNC, né? São duas retas básicas aí. Se fosse se fosse então aqui uma fresadora CNC, né? A gente teria um eixo a mais. Mas como no caso que a gente vai trabalhar só no torno por enquanto aqui, né? A gente vai estar fazendo só sobre torno CNC. Então a gente vai estar se deixando aqui só nos dois eixos, né? O X e o Z, certo? Então aqui o sistema de coordenada absoluta. Então este é a origem está estabelecida em função da peça, né, a ser executada. Então a gente vai estar fazendo aqui então esse desenho. Ó, esse desenho eu já deixei aqui já editado aqui no AutoCAD para a gente poder estar entendendo um pouco sobre esse zeramento que tem aqui. Esse aqui está relacionado aqui então a esse ponto onde tem aqui esse círculo, né, essa circunferência,
onde quer dizer que aqui seria o zero, né? Um zeramento que a gente pode estar fazendo aqui na face desse material. Essa rachura aqui é o material, certo? Esse desenho ao lado aqui seria então a placa, seria a metade do desenho aqui, né? É um desenho cortado ao meio aqui, para a gente poder entender aqui mais ou menos. Então o zero pode ficar tanto na face da frente, né, do material, nesse ponto aqui, ou também atrás, né? Lembrando então, se você fizer o zeramento atrás, você vai ter que fazer o programa totalmente descontando então esse material que tem à frente aqui, né? Porque daí o zeramento teu está atrás da peça, então você tem que sempre reparar nisso. Eu costumo sempre zerar na frente da peça, então você pode fazer o zeramento atrás ou na frente, né? Tanto faz, não tem nada a ver se vai do gosto de qualquer um, né? E vou estar mostrando então aqui os deslocamentos mais simples que tem. Os básicos aqui, os absolutos, né? Fiz até aqui uma tabela para a gente poder entender melhor. Onde a gente vai partir de um ponto e ir até outro ponto. Exemplo, do ponto A até o ponto B. A gente vai estar aqui tendo de X para Z, 30, 30. Olhando aqui o desenho vai dar para entender bem. Esse desenho está sob as mesmas medidas aqui da tabela. Onde você pode estar acompanhando então todo o deslocamento de B a C, de C a D, de D a E. Deslocamentos tanto em movimento absoluto. É bem simples de fazer isso aqui, não tem muito esquema. Baseado nesse mesmo deslocamento aqui de zeramento, a gente pode estar criando então esses valores aqui, né? É bem simples de fazer isso aqui. Essas aqui são as coordenadas absolutas, então. Só para a gente entender os movimentos que é possível fazer aqui, então, né? E o sistema de coordenada incremental é a origem desse sistema, o movimento da ferramenta. Então esse movimento, que seria então o movimento entre a ferramenta, né, e o ponto a ser programado aqui, né, ao início da programação. Veja que então a gente tem um desenho básico aqui para a gente entender então. Esse movimento aqui de início até chegar a aproximação básica aqui, né, inicial aqui para começar a usinagem. Seria então esse posicionamento. Nós temos aqui também o movimento incremental, que é baseado naquele outro lá em cima. Nós temos os absolutos, ó, que é absolutamente o valor relacionado direto ali, né? Vocês podem estar olhando, que ele relaciona direto já a medida, certo? E já aqui no incremental, é um valor, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele incremental é o valor absoluto, ele não é mais absoluto, né? Ele é o incremento da distância. Vocês podem estar reparando aqui também nesse desenho. Não tem muito segredo isso aqui. E aqui a gente vai estar dando então as funções, começar a ver as funções especiais aqui, onde a gente vai estar usando todas essas letras aqui, essas variáveis aqui para poder fazer a programação. A gente vai começar falando sobre a função n, então. A função n, então, esse número é o número de sequência do bloco, certo? Sempre quando você vai fazer um bloco, você vai colocar, então, para numerar a linha, vamos dizer assim, certo? Para você poder saber que linha que você está, você vai colocar N2, N1, N2, N3, N4, vai indo. E assim, né, quantos blocos você necessita fazer, quantas linhas de programa você precisa fazer. Você vai colocar sempre então um N, seguido de um número, né, que vai ser a sequência. Tudo que estiver na frente do N12, por exemplo, tudo que estiver relacionado aqui na frente do N12, o programa vai executar. E depois que acabar, quando chegar em ponto e vírgula, né, ele vai para a linha 13, ele vai continuar escrevendo aqui e tal. Quando chegar no ponto e vírgula, ele vai para a linha de baixo, e assim subsequentemente. Então, para isso que tem esse N12 aqui, para a gente estar então colocando aí a sequência da linha que você quer que ele leia, certo? Então o N que sempre vai estar relacionado aos números da linha de cada programação, que nem nesse conteúdo embaixo aqui, né? Nesse modo de conteúdo, ó. N12, G1, X40, F.15. Quer dizer, nessa linha vai ler toda essa parte. Se tivesse uma outra linha embaixo, né? Ele só ia terminar a hora que ele chegar aqui, então, aqui no ponto e vírgula. É onde encerra o bloco aqui, né? Encerra toda essa linha. Ele começa então desde quando começa o número aqui, né? A partir do N alguma coisa, até o final aqui onde tiver o ponto e vírgula. Tudo que tiver entre meio isso daqui, ele vai executar então, certo?
Dando sequência aqui então a função O, né? É uma letra O, que a gente vai identificar o número do programa. A barra aqui embaixo aqui inibe, né, a execução do bloco. Se você tiver com essa barra aí, ela vai inibir lá no programa lá. Esse aí é o básico aqui, que é mais usado por aí, né? Pode variar um pouco de máquina para máquina e de modelo para modelo, mas basicamente é isso aí. O F então é avanço de corte. O T é o número da ferramenta, né? É o número da ferramenta lá no corretor, lá onde você vai estar procurando lá e saber que cada vez que tiver um T, T0101, por exemplo, você sabe que a ferramenta T1 é o que tá descrito lá, né? É o que vai ser usado. Toda vez que você for colocar uma número de ferramentas, coloca a ferramenta, após a letra T, coloca a T e o número da ferramenta, tanto no programa, né, quanto aí no seu ciclo e nos outros programas. O M8 então liga a refrigeração, o M9 desliga, né, para refrigerar lá a peça. O M30 aqui embaixo é o final do programa. Começa aqui então agora as funções G, né? Essas funções podem ser modais ou não modais, determina o que a máquina vai fazer, certo? São aquelas funções mais avançadas um pouco. A função G0 então é o posicionamento rápido. Toda vez que tiver um G0 lá, a máquina vai se deslocar rapidamente. Cancela então o G1, G2, G3, né, que são ciclos lineares, né, que ela vai estar executando torneando, então no caso, né, ela vai deslocamento de faseamento, torneamento, então o G1, G2 e o G3 a interpolação, quer dizer, não são avanços rápidos, né, cada vez que tiver o G0, ele vai cancelar então esses outros três que tiver aqui na sequência. A função G1 então é o movimento linear, retilíneo, né, em qualquer ângulo, né, em qualquer posição, qualquer distância, qualquer valor. A função G2 e G3 é a interpolação, então, circular, né? Também pode ser o I e o K, depende aí do ciclo ali, vai usar às vezes essas outras letras, né? Às vezes pode ser que você tenha acompanhado do G2 algumas letras aí, isso é só em alguns ciclos. Basicamente você vai ver mais para frente. Só para a gente conhecer aqui, então, ó, os movimentos anti-horário, G3 e horário, G2. Então, G2 e G3 são os que a gente vai usar para fazer no sentido anti-horário, no sentido horário. Bem básico isso aqui também. A função R para fazer raio, certo? A letra R vai ser usada para fazer raio. A função C e R são chanfros arredondamentos de canto, quase pouco usado, mas é bom a gente saber. A função G4, então, é um tempo de permanência. Quando você quiser, por exemplo, segurar a ferramenta a determinado ponto, você coloca então o G04 e coloca aí a seguida de um número. Ela vai segurar então a ferramenta ali por um determinado tempo. A gente vai usar esse de repente em alguns ciclos aí, ou se não, quando for usar um alargador, alguma coisa assim, certo? Talvez precise usar isso. A função G20, então, todos os deslocamentos em polegada. A função G21, todos os deslocamentos ficam em métrico. O 28 retorna o eixo para referência à máquina. Esses três aqui praticamente já é pouco usado, já vem dentro já do sistema da máquina, né? Muito pouco usado aí, a gente vai estar... Só quando a gente quer mudar realmente ali alguma coisa, a gente coloca então no início do programa. Não vai ser muito usado isso, certo? O G33, então, esse aqui vai ser usado bastante, né? Que é o ciclo de roscamento. A gente vai usar muito aí o G33 para roscamento simples. O G37, né? É compensação automática da ferramenta. Esse aqui é pouco usado também. Só para a gente saber que existe, né? O G40 é a cancela a compensação de raio. Compensação de raio, então eu vou estar falando sobre compensação de raio agora. É uma coisa um pouco mais chata. Então o G40 ele cancela, e G41 e 42 inicia, né, a compensação. Então o que seria a compensação de raio? Toda vez que a gente for usar uma ferramenta redonda, ou for fazer um raio, a gente não vai poder chegar com a ferramenta, a ponta da ferramenta, por mais que ela seja bem pontuda, né, que seja um raio bem pequeno, exemplo 0.4, alguma coisa assim, ela nunca vai atingir o ponto de programado, né? O ponto, o vértice de 90 graus certinho, ela nunca vai chegar a pegar lá porque tem o raio da pastilha, né? A pastilha nunca é totalmente canto vivo. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que estar compensando essa diferença que fica entre a ferramenta, né, a circunferência da ferramenta e o canto programado que ela não vai atingir. A gente vai ter que estar compensando, fazer ela entrar um pouco mais para que ela realmente contorne, então, né, desconte essa distância, para que fique então o acabamento, o perfil ali seja exato, não fique faltando nem aumentando mais o material, certo? Então para isso que serve então a compensação de raio, para a gente fazer então as compensações nos raios de G1 e G2. Então ativa a compensação de raio à esquerda, o G41,
Aqui tem um gráficozinho para a gente entender, um desenho para a gente entender a posição. Depende da posição que você vai estar usinando. Ó, o G41 quando está indo para a esquerda, no caso, para a direita é o G41. Quando é para a esquerda é G42. Quando é para o lado de cá interno é G41. Na mesma posição que para a esquerda. E G42 da esquerda para a direita é G42. Quando a ferramenta é interna. Essas aqui do lado de cá, de cima, são as ferramentas externas. Essas com o triângulo aqui é a ferramenta interna. Só para você saber a posição aqui, na hora de fazer a compensação lá no programa, certo? A gente vai estar vendo isso aí em umas outras aulas aí sobre programação. E tem também aqui essa ferramenta aqui que a gente tem que estar... essa aqui é a posição, né, de compensação. Aonde vai estar localizada a sua ferramenta, se ela está na direita, se está na esquerda, se ela está bem ao centro, se é a ferramenta de frente aqui, que ela fica na frente do corretor, ou é para o lado de lá do corretor. Então cada posição disso aqui tem uma numeração. Essa aqui é a numeração básica e mais usada aí. A gente vai estar mostrando depois como colocar isso lá no programa. Lá na tabela onde tem as ferramentas, por exemplo, ferramenta número 1 vai estar em 200 em X, 300 em Y, por exemplo, lá o valor em Z, certo? Daí lá no determinado canto lá vai ter uma compensação de ferramenta. Lá a gente vai estar colocando esses valores então. E mais para frente eu vou mostrar onde coloca isso aqui e para que realmente vai ser usado, certo? Só para a gente saber que ele existe, que tem. É uma compensação aí que tem que ser colocado para se ter uma melhor qualidade aí na usinagem, certo? Aqui o G42 ativa então a compensação de raio. O G70 então são os ciclos, né? O ciclo de acabamento. O G70 então a gente vai usar ele para repetir todos os blocos. A G70 a gente usa após o G71, 72, 73. A gente quiser repetir todos os blocos de uma programação, você coloca então o G70, que ele repete todos os blocos, sem precisar você estar refazendo o programa novamente. Você pode estar colocando o G70 no final, numa segunda ferramenta, para fazer um acabamento, por exemplo, sem precisar repetir todo o programa de novo, bloco a bloco. Então é bem interessante o G70. Então o G71, 72, 73 é tudo ciclos de perfil aí que a gente vai estar usando. Ó, o ciclo de 74 já é um ciclo de furação e também dá para fazer torneamento, né? O G74. O 75 já é para canais, é um ciclo de canais. O 76 é o roscamento, né? Automático daí, a gente vai estar mostrando como fazer isso aí também. Ciclo de torneamento paralelo, né? É o G77, paralelo ao eixo Z. E o 78 é o ciclo de roscamento semi-automático. Também é bem interessante fazer isso aí, praticamente quase que o automático, só que ele é semi-automático. A gente precisa colocar uns valores a mais ali. O 79 é ciclo de torneamento paralelo, né, ao eixo X. É basicamente a mesma coisa que o 77, só que daí a posição muda aqui, né? Um é o Z, outro é o X. O G80 então cancela o ciclo de furação, ele inibe de fazer, né? Não deixa de fazer mais. O ciclo de furação é o G83. A gente vai estar usando esse ciclo ali mais para frente aí. O ciclo de roscamento com macho é o G84. O ciclo de mandrilhar então é 85, né, para largador e mandrilhar. Então daí temos aí as sequências finais aí, que é o G91, que é sistema de coordenadas incrementais. Isso aí a máquina já vai saber que já vem dentro do software da máquina, né? Isso aí geralmente não é colocado. O G92 é bastante usado para a gente fazer aí então uns blocos para rotação. O que ele faz? Então ele limita a rotação, né? Se você quiser, por exemplo, colocar uma rotação que ele não ultrapasse a 2500, você coloca G92, S2500, e ele vai estar então começando a usinar ali num diâmetro pequeno, ele vai estar usando uma rotação menor, e quando ele chegar num diâmetro, a peça tiver vários diâmetros, quando ele chegar num diâmetro um pouco maior, ele vai aumentando a velocidade do giro da placa, automaticamente, conforme o diâmetro vai aumentando, ele vai aumentando automaticamente, vai estar sempre mudando então, né, a velocidade de rotação da placa, automaticamente conforme a necessidade de usinagem, que ele faz o cálculo ali e já te dá a velocidade certa, só que não vai ultrapassar os 2500, né, é o que está descrito aqui. É bem diferente então do G97 que a gente vai ver na sequência. Então o G94 prepara o comando para computar os avanços em polegada, né? O 95 prepara o comando para computar os avanços em polegadas de rotação, é pouco usado isso também. Então e o G96 estabelece a programação em velocidade de corte constante. Esse daqui é praticamente a mesma coisa que o G97, só que ele mantém, né, em velocidade constante, né, o giro da placa ali. Já o G97
Ó, ele estabelece a programação em velocidade de corte em RPM. O que seria? Se você coloca, por exemplo, 500 ou 1000 de RPM, ele sempre vai estar rotacionando em 1000, por exemplo. Ele nunca vai mudar do valor que você colocar. Não é a mesma coisa que o G96, G92 lá, que você pode estar alternando, né, a velocidade de rotação. Já o G98 e o 99 são chamados de subprograma. E basicamente é isso aí, né? Os comandos mais básicos aí, simples, que a gente vai estar usando então, para estar executando então os programas aí, os programas como a gente vai estar mostrando na sequência aí. A gente vai estar usando então alguns comandos aí para fazer esses ciclos aqui, esses usinários, né? Então a gente vai estar escrevendo então essa parte toda aqui no editar aqui do programa, para estar criando então esses programinhas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. E até a próxima.